Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E como vocês podem ver, a sala está praticamente pronta. Só faltam alguns pequenos detalhes, mas que eu vou adicionar assim, conforme for dando. Vocês viram nos takes anteriores nós preparando para instalar as prateleiras. Então, já estão instaladas, usei o mesmo método que eu usei em todas as prateleiras que não são largas para fazer essas. E o acabamento sempre fica visualmente mais bonito. Para mim, eu gosto disso, eu gosto de olhar e ter essa sensação de uma prateleira mais larga, mas não necessariamente usando uma tábua grossa, porque além dela ser cara, ela se torna mais pesada. Então você tem que pensar nos suportes que vai colocar. Nesse caso aqui, eu não quis colocar embutido, porque teria que comprar uns pinos para fazer embutido e a madeira teria que ser um pouco mais grossa para ficar segura. Aí decidimos comprar mãos francesas das mais simples que tem. Essa aqui acho que custou €1 e alguma coisa cada uma. E porque eu queria que ficasse assim, invertida. Não é por baixo, mas sim por cima, que nem vocês viram nós instalando ali. E para esconder é fácil, é só você colocar as peças decorativas que vão na prateleira dessa forma. Ó. Eu coloquei aqui, sempre usando três, lembra do trio que eu sempre digo para vocês? Sempre procuro usar três objetos em alturas diferentes para que a composição fique bonita. No meu caso aqui, deu quase isso, né? Que nem lá em cima tem dois vasinhos, um par só de vasinho, um par de quadro. Aqui só tem um vaso de planta, que eu vou mostrar melhor para vocês depois. Porque eu não tenho tantos acessórios assim. Então, como eu não tenho tanta opção de vasos, de itens decorativos, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Mas se você tem, ou se você planeja em fazer uma nova decoração, você vai comprar itens ou vai ter itens que você consegue fazer essa regra de decoração dos três elementos, né? Formando um triângulo, ou então não necessariamente um triângulo, mas de alturas diferentes, que nem vocês já estão acostumados a ver eu fazer. Ficou do jeito que eu queria, ótimas, branquinhas, para dar aquela sumida na parede e preencheu esse espaço aqui. Como a parede era grande, então era muito difícil de colocar outras coisas. Para colocar quadros, eu teria que investir em quadros, e quadros não são baratos, e agora a gente tem que trabalhar com economia. Com o passar do tempo, é, a gente vai adquirindo quadros verdadeiros, né? Porque os que eu tenho aqui, alguns foram a Maria que me deu, outros foram a Pieira, mas tem alguns que não são originais, são só imagens que foram colocadas. E nós queremos substituir, que nem um quadro que eu coloquei aqui, que era lá do meu quarto, esse tem significado para nós, porque é foto que nós tiramos. E assim nós vamos adicionando elementos decorativos na nossa casa conforme forem acontecendo. O Léo também vai fazer alguns desenhos, nós vamos ter mais fotos, mais devagar. Afinal de contas, faz só um ano que nós estamos aqui e começamos essa casa do zero. Então a gente evoluiu muito é, com a criatividade, um baixo custo, comprando só o que realmente cabe no nosso bolso, um passo de cada vez, para não ter dívida, para não gastar dinheiro em excesso e para ter esse equilíbrio, saber esperar o processo acontecer. As prateleiras ficaram ótimas. Se fosse comprar prateleiras desse tamanho aqui, elas custariam uma média de uns €60 pronta. Nós vimos uma de 1,5 m, estava por 40, e essa aqui tem 2 metros de comprimento. Nós compramos as madeiras e a intenção era de fazer com 1,5 m, só que o móvel que eu quero comprar mais para frente, ele tem 1,80 m. E como as madeiras já tinham 2 metros, eu disse pro Léo, tá, deixamos assim então, que vai ficar bacana depois, quando a gente comprar o móvel e montar aqui, vocês vão ver que tudo vai combinar. Tudo que tem de decoração aqui é o que eu já tinha, com exceção a esse vaso, que nós compramos a última vez que fomos na floricultura. Ele estava na promoção. E um quadrinho que tá ali em cima, que eu vou mostrar pra vocês, que a Maria que me deu.
E o restante eu já tinha em casa. Aí fui adicionando aqui e plantas. Aqui na nossa casa você sabe que tem muitas plantas. Entrou mais algumas nessa última vez que fomos na floricultura e provavelmente no futuro vai entrar muito mais plantas, porque essa é a nossa personalidade. A nossa casa era cheia de plantas no Brasil e aqui eu não tenho porque não tenho um apartamento cheio de plantas, já que ele é bem iluminado. Mudei a posição um pouquinho da câmera para vocês verem como é que ficou aqui embaixo. Então aqui ainda continua a mesinha preta, a mesma TV, porque essa nós vamos trocar mais para frente. As prateleiras podem parecer altas, mas elas não ficaram altas porque a gente já contou a altura do móvel novo com a altura da nova TV. Então tem que sempre pensar. Como a gente criou esse ali antes, nós já pensamos na altura para depois não ter que mexer nas prateleiras, furar de novo a parede para reposicionar. Então já ficou assim, agora parece alto porque esses elementos aqui embaixo são menores. Mas depois, quando entrar os certos, tudo vai ficar bonito visualmente e tudo vai combinar. Aqui no cantinho tem mais uma jiboia branca, que foi uma das mudinhas que eu comprei na última vez que fomos na floricultura. Um abajurzinho que eu coloquei aqui, porque na verdade esse ali foi a Maria que me deu para colocar no quarto dos meninos. Mas eu testei aqui, tem essa luz que eu gosto, bem fraquinha. Então é ali que tá. Ali tem um porta-revista, que nós pagamos 5 euros, que eu ainda não decidi onde que eu vou colocar. O meu lírio da paz, que já está pedindo um novo vaso. Ele já está enorme, só preciso comprar terra. Vaso eu tenho, só tem que comprar terra. O nosso quadro, que estava na cozinha, nós pensamos em colocar para lá, mas ele não ficou legal porque não combina com a mesa. Aí decidimos colocar aqui e eu gostei bastante. É um elemento grande que eu não quero me desfazer. Acho que isso eu já tinha mostrado no último vídeo para vocês. Mas se não mostrei, estou mostrando agora. Então ficou bem bacana aqui. O lírio não significa que ele vai ficar aqui, mas por enquanto está aqui. A nossa mesinha, que mais para frente eu vou dar uma modernizada nela. E ela fica assim. Você pode ver que eu dividi a sala por ambientes. A prateleira ficou com 2 metros porque é o limite da nossa sala de estar. Trouxe a sala de volta para cá, porque quando a gente chega, quando a gente recebe visita, é o primeiro ambiente que a gente entra. A gente entra e senta aqui e não lá. Que nem eu falei para vocês, eu levei a mesa para lá por causa da diferença de altura, porque tem que ter esse equilíbrio, primeiro baixo e depois alto, quando é um ambiente só. Tem muita regrinha que eu sigo, que talvez para vocês é novidade ou vocês não concordem comigo, mas é uma questão de ver como é que funciona. Agora, olhando a minha sala do jeito que ela tá agora, eu adoro, eu adoro. Tem muito significado para nós, tem vários. Se eu fosse explicar cada significado que ela tem para nós, eu ficaria aqui um tempão. Então, eu coloquei assim, porque a nossa sala de estar se concentra aqui. Quando a gente recebe pessoas, é aqui que fica. Tirei as 2 poltronas daqui porque elas eram grandes e não teria espaço de circulação para circular aqui na sala confortavelmente. Trouxe essas 2 cadeiras que estavam lá no meu quarto, essas 2 poltronas, coloquei aqui, trouxeram a leveza que eu queria, que eu precisava e o conforto para quando quem vem aqui em casa senta. São pessoas de mais idade que vêm aqui. Esse nosso sofá é aquele que tu senta e deita para ver uma TV, para ficar confortavelmente. E essa aqui também são extremamente confortáveis, mas te deixa com uma postura mais reta, né? Com um apoio no pé, e porque às vezes os idosos têm uma certa dificuldade em levantar. Então, uma cadeira mais firme, mais estável, sem precisar se inclinar para trás para ficar confortável. Essas aqui ficaram perfeitas. Trouxe a leveza e a funcionalidade que eu preciso. A mesinha tá assim, não acompanhando a direção do sofá, porque ela acompanha o tamanho da sala, que a sala é assim, então automaticamente ela ficou mais longa aqui e não aqui. A posição do tapete é aqui, então ela tem que ficar acompanhando essa posição da sala. Se eu colocar ela de atravessado, ela corta a sala no meio e fica esquisito. Então, a mesa de centro é assim. Se mais tarde eu decidir colocar uma redonda, aí não tem problema. Redondo é redondo, né? Mas essa aqui que é retangular, ela tem que acompanhar o comprimento da sala, que no caso ficou assim, e não mais assim, que nem era, por causa da posição do tapete
e a posição das prateleiras que delimitam esse espaço. Ficou ótimo, ficou perfeito. É confortável, é espaçosa. Essa sala é maior do que a sala que nós tínhamos no Brasil. Aquela era comprida e estreita, e essa aqui a TV fica bem longe do sofá. E a gente pretende comprar uma TV, mas não gigantesca, uma TV de um tamanho normal, porque a gente não é muito de assistir televisão, é só mesmo porque a gente quer uma Smart TV, porque quando os meninos querem ver algum vídeo, ver algum filme diferente, algum desenho, sem precisar colocar o cabo USB no notebook. Esse aqui a gente coloca o cabo USB no notebook, mas aí os carregadores dos notebooks ficam dentro do armário. Aí descarrega, tem que pôr para carregar, e aquele drama. Então, por isso que nós vamos trocar a TV, senão não precisaria, porque ela fica a maior parte do tempo desligada. Esses dois quadros estão de cores diferentes, porque esse aqui é o último que a Maria me deu, então eu tenho que trocar a cor dele. E esse aqui é aquele que eu já tinha, que eu pintei e que eu coloquei uma foto que nós tiramos. Essa aqui é uma pintura original, tem até o selo atrás aqui da pintura para comprovar a sua originalidade. Então, essa aqui é uma pintura original, eu só vou melhorar a moldura para combinar. E também vou mudar a posição deles. Eles vão ficar um mais para baixo e um mais para cima. Aqui eu ainda não fiz esse pequeno ajuste que irei fazer. Aqui nesse canto eu vou criar um móvel, alguma coisa para esconder esses fios e para esconder aqui os modem da internet. Eu vou baixar eles e eles vão ficar dentro de um armarinho aqui que eu vou usar um daqueles pegboard que eu tenho ali, porque assim os furinhos daquela chapa vai fazer com que a internet e o sinal da internet funcione perfeitamente, porque não vai ficar totalmente fechado. E também porque isso aqui esquenta um pouquinho, tem que circular ar aqui dentro. Esse eu vou criar durante a semana. E o nosso sofá, eu vou colocar capa nele, eu tô testando um modelo de capa que eu pedi para ver como é que vai se comportar no sofá. E depois eu compro um para esse. Eu gosto da cor do sofá, mas eu quero trazer mais leveza para a sala, então eu vou colocar uma capa branca nele. Voltei com as capas de almofadas brancas, porque eu tirei as azuis para lavar, coloquei as brancas, o André que escolheu, e eu coloquei. E aqui no chão tem o tapete que estava no meu quarto. Aqui no chão eu decidi mudar um pouquinho, então eu substituí os tapetes, trouxe esse para cá que ele é mais claro. E como eu tenho móveis mais escuros, mesa, sofá ainda, então acho que ficava mais pesado com o outro. O outro foi lá pro meu quarto que eu adorei. Então eu trouxe esse aqui pra cá, não é o tapete que eu morro de amor, você sabe desde quando chegou, não é o meu tapete favorito. Mais pra frente nós compramos um outro que me agrade, que ele tenha um acabamento mais bonito, digamos assim. As duas poltroninhas com as capinhas florais, que eu gosto bastante para dar um toque de cor, já que elas são totalmente brancas. Então, se eu colocar uma capa de almofada branca aqui, vai sumir aqui. Não que não fique bonito, mas para trazer um pouquinho de cor para elas, eu coloco essa aqui. E para ficar confortável para sentar. Tem uma espuma aqui dentro, mas com as almofadas ficam perfeitas. O meu carrinho de bebidas está aqui. O carrinho de bebidas está aqui. Tem 2 garrafas de vinho. Tem algumas garrafas que a Piera me deu, que eu gosto bastante disso aqui. E aí ela me deu, eu coloquei aqui. Aqui eu só coloquei as coisas, não significa que é isso aqui que vai ficar. E como eu não decorei aqui esse espaço, então ainda não sei. Aqui nós compramos, quer dizer, foi o Léo que viu. Lembra das minhas estrelas, minhas famosas estrelas que eu tinha lá no Brasil, que eu fiz? Então, dessa vez aqui são de metal e são compradas. Pagamos 5 euros nesse trio, ainda não defini onde eu vou colocar. Mas em breve eu coloco, porque isso daqui tem significado para nós, né? As estrelinhas. E como ainda não tive tempo de criar as nossas próprias estrelas, o Léo decidiu comprar. Uma das da Mediane está aqui. Essa aqui é só uma ideia, não significa que vai ficar assim. Foi o Léo que colocou, eu gostei. Mas essa aqui eu vou fazer um belo arranjo ainda com elas. São garrafas também que eu amo, que são caras se for comprar as originais. Essa aqui é uma original. E que sim, ela combina com a nossa casa, porque ela tem memórias para nós. Tem significado para nós. Então, essa aqui eu ainda vou melhorar ela. Esse quadro que tá aqui é um quadro da Maria, que eu vou pintar a moldura para ela. Aí eu só deixei aqui porque eu não tinha onde colocar, eu deixei aqui.
Então esse aqui eu ainda vou pintar essa moldura para ela, porque ela quer que renove. E o nosso cantinho das plantas. O tão polêmico canto das plantas, que as pessoas se implicam que a nossa sala é cheia de plantas. Sim, ela é cheia de plantas porque elas têm significado para nós. E cresceram muito desde a última vez que eu mostrei para vocês, eu criando esse espaço aqui. Lembra que eu falei que eu ainda ia melhorar? Então, uma das coisas que eu fiz foi pintar esse suporte de branquinho para que ele meio que suma aqui, não que me incomodasse a cor crua, mas como eu já estava mexendo com tinta para pintar as prateleiras ali, pintar a prateleira do quarto dos meninos, eu já decidi tirar daqui e pintar. Lembra que eu tinha que mexer nele um pouquinho mais para cá, porque ele ficou muito em cima do sofá? Então, como eu tinha que tirar para refurar, eu já aproveitei e pintei de branco, para ver que ela dá esse clean e só as plantas mesmo se destacar. Ia pintar aqui os pratos dos vasos, mas não vou, porque as plantas já estão crescendo rapidamente. Então isso aqui tudo vai esconder. E os pratos são verdes, combina com as plantas. Agora, se eles fossem terracota, aí sim eu teria que pintar, porque aí me incomodaria e não teria uma cor que não combinaria aqui. Os vasos são terracota, eu só pintei a frente dos vasos, a parte de trás. Continua sendo terracota porque não tem por que pintar a parte de trás, né? Afinal de contas, está virado para a parede e as plantas vão cobrir. Cresceram absurdamente essas plantas. Essa aqui já está com o vaso cheio e caindo, essa aqui já encheu também. Aqui a monstera está enorme também, já saiu mais folhas novas. Essa luminária combina muito bem com as plantas aqui, quando à noite, quando a gente acende ela, dá aquela luz gostosa aqui para as plantas, e aquela luz que eu gosto, que é a luz quente. Então, fica aqui, eu gosto dela aqui, até tem que colocar um pouquinho mais para trás aqui. Essa aqui se posiciona no jeito que você quer, na posição que quiser, do lado que quiser, porque ela se movimenta. E aqui embaixo tem mais uma Damigiani verde que combina com as plantas. Essa aqui também, né? Eu trouxe lá da montanha, então eu trouxe 3. Uma eu dei para Maria, a menorzinha ela escolheu e deixou as 2 grandes. Aquela ali tem um verde mais claro e essa um verde mais escuro que combina aqui. E essas né, não estão prontas, eu vou montar arranjos ainda com elas. Elas só estão aqui porque eu decidi colocar aqui porque elas ficam perto das plantas e ficam protegidas para que não corra o risco dos meninos derrubar e quebrar. Aquela estava em cima da mesa, mas é claro que ela não iria ficar ali porque ela tem um volume muito alto para combinar com a mesa. Aí aqui tem a samambaia, que eu vou mudar ela de vaso. Essa samambaia que tá aqui, eu vou plantar ela num vaso igual esse aqui, porque eu já tenho um suporte branco e ela vai vir pra cá. Então eu vou mexer aqui nessas duas. Essa aqui provavelmente não, vou mexer nessa aqui, puxar mais pra cá ou baixar para colocar aquela samambaia. Porque samambaias não gostam que fique batendo nas pontas, porque senão elas secam e param de crescer. E na prateleira aqui, o vaso é muito largo para colocar ali. Essa aqui tem 20 centímetros e o vaso tem 30. Já que ela ali tem 24, então ela é um pouquinho mais larga. Tanto que coube um vaso com a monstera, que era a nossa mini monstera, que agora tá enorme. Então eu vou mudar ela e vou colocar aqui. Aqui é o nosso escritório. Aqui é mais uma filha da nossa mini monstera. Eu gosto bastante daqui, é claro que eu tirei alguns elementos daqui para colocar lá. E tudo conversa aqui, tudo conversa. O escritório que eu planejei aqui, é aqui que ele vai ficar, porque esse tampo tem 1,60 m. Quando eu comprei, eu já comprei, tiramos as medidas aqui, por causa baseado nas prateleiras, teria que ser o tamanho do tampo para não ficar esquisito. Tem 1,60 m, isso aqui não dá para cortar. Cortou, perdeu o tampo. É um tampo IKEA, tem 10 anos de garantia. Então, mas claro, a gente não pode cortar ele. Se cortou, perdeu a garantia. E é um tampo maravilhoso, uma qualidade maravilhosa. O móvel que a gente ganhou, que vocês já sabem. E ali tem uma samambaia azul. Lembra que no Brasil já tinha uma samambaia azul? Essa aqui também é azul, só que de uma espécie diferente. Não vai dar para vocês ver que ela é azul, porque a luz já não ajuda muito.
E a casa tá fechada, aqui estamos com o ar-condicionado ligado, então acaba que escurece esse ambiente. E aqui ainda nós não compramos os pendentes para colocar aqui, que vai entrar pendentes nessa sala. Mas ela é azulada aqui assim, ó. Aqui no meio da folha ela tem um leve azul. É linda essa samambaia. Também comprei a última vez que nós fomos na floricultura e já mudei ela de vaso. Por sinal, tem que dar água para ela. E é aqui que ela vai ficar. Aqui é o cantinho dela. Essa samambaia, ela cresce, fica bem grande e também não pode bater nas pontas, porque ó, aqui ó, como eu já estava batendo lá na floricultura, batendo, esfregando lá para cá, ela vai secando e para de crescer. E conforme ela for crescendo, vocês vão ir vendo, porque ela é uma muda nova. Ela chegou não faz uma semana aqui em casa. Aqui tem 2 das minhas orquídeas, eu tenho 3. Lembra que eu tinha falado que a minha branca eu tava quase perdendo porque eu coloquei dentro do cachepô, molhei demais no inverno e ela mofou? Então, se recuperou, tá? Se recuperando ainda. Tem uma folha nova e uma outra saindo ali. Essas 2 aqui, essas provavelmente eu não recupero mais. Mas o que importa é que a raiz tá ok e que ela tá soltando folhas novas. Então, provavelmente eu vou salvar ela. Aí deixo aqui para ela pegar luz, mas não sol direto. Essa aqui, elas já pararam de florescer. E essa aqui também já parou de florescer. E as 3 eu já troquei o substrato. Essa aqui eu preciso esperar secar, essas hastas, e depois eu corto fora. E as orquídeas ainda não comprei fertilizante apropriado para elas. Eu amo orquídeas. Só que como eu não tenho espaço para deixar elas quando elas estão nesse processo de dormência, então é algo que eu não vou comprar muitas. Vamos ver, né? Eu amo plantas, vocês sabem disso. E a nossa casa já é cheia de plantas e provavelmente, com o passar do tempo, teremos mais plantas ainda. Não desistam, dá para ver aqui o layout que ficou aqui. Gosto muito, como eu falei, tirei alguns elementos daqui para colocar lá, mas conforme o tempo vai passando, nós vamos acrescentando mais. A ideia aqui é colocar mais livros, comprar mais livros, mas isso demanda tempo e dinheiro. Aí os quadros que a Maria D me deu são esses. Eu não lembro se eu falei no último vídeo já pra vocês, se eu mostrei, mas eu acho que sim. São lindos, são super pesados e o negócio de pendurar aqui não é dos melhores. Então, já caiu, acho que 1 ou 2 vezes na casa dela. E eu decidi deixar eles apoiados. Vocês viram que eu coloquei um lá e o outro está aqui. Então eu gosto bastante. Esse é um dos espaços assim que eu adoro. E agora vamos ver aqui o canto da mesa, que é o que falta. Nossa sala de jantar, que por sinal já usamos. Hoje almoçamos aqui. Ainda não estava tão calor, tinha vento, a porta estava aberta, a casa toda estava aberta. Então sentamos aqui e almoçamos agradavelmente bem. Ficou extremamente funcional, do jeito que eu queria. É um ambiente gostoso para nós sentar, nós 4, ou quando recebemos visitas, dá para acomodar várias pessoas aqui, porque o espaço de circulação ao redor da mesa ficou muito bom. E teve algumas críticas que ficou longe da cozinha, que o layout não é adequado. Pode ser que ele não está adequado agora, mas ele tem que ser funcional. Então, ele funciona para nós aqui e não ali. Com o tempo, no futuro, bem distante, quando nós tirar as paredes, essa mesa vai para um novo espaço, ela não vai ficar aqui. Então a sala novamente será remodulada, readequada para o novo layout que vai ser essa casa. Por isso que eu decidi não fazer a minha ideia inicial de móveis para essa parede aqui, porque o gasto com esses móveis é alto e porque talvez depois eu não tivesse aonde colocar os móveis, porque vai mudar o layout da sala. No futuro, se a gente vê que é necessário, porque a nossa casa está perfeita agora, é perfeita do jeito que ela é, do jeito que conseguimos fazer em 1 ano, né? 1 ano é pouquíssimo para começar uma casa do zero. Vocês viram que o que eu trouxe para a Itália coube dentro de 6 malas, eu não trouxe nada, praticamente nada, algum pouquinho de memórias, e tudo que nós temos dentro dessa casa foi o que nós conseguimos comprar e o que ganhamos. Ganhamos muitas coisas que fizeram com que essa casa esteja do jeito que está hoje.
uma delas a mesa. Decidi colocar aqui porque ela funciona, pode ver que eu circulo ao redor da mesa, tem espaço para nós passar, tem espaço para abrir a porta. Tirei 2 cadeiras, guardei, quando eu precisar só pegar e ficou perfeita. Esse centro de mesa eu ganhei também a jiboia verde-limão. Essa planta tem significado para mim e para o Léo. Uma jiboia verde-limão foi a nossa primeira planta quando eu fui morar com o Léo, quando nós montamos a nossa casa. Porque sim, aquela casa que vocês viram no Brasil, ela também foi montada do zero. Só que na época eu não tinha canal, então não compartilhava nada. E a nossa primeira planta foi uma jiboia verde-limão. Ficou algumas mudas lá na nossa ex-casa. E fui na floricultura e encontrei. Não é muito comum aqui na Itália, pelo menos eu não tinha encontrado ainda essa muda. E claro que eu comprei. Paguei barato, acho que R$6,90 pagamos por ela. É uma mudinha ainda, então essa significa muito para nós. Tem quem que lembra da begonha, que até vocês me deram sugestão para trazer uma muda. Begonha que tem significado para mim porque me recorda a minha mãe. Não encontrei aqui na Itália ainda, mas com o passar do tempo eu encontro. Aqui as floriculturas vendem muitas mudas pela internet, então mais para frente eu vou provavelmente adquirir uma muda. Aquela pode ficar fora de casa no verão, mas no inverno tem que recolher porque ela é muito sensível. Mas calma, né? As plantas estão vindo conforme eu tenho espaço e conforme eu vou encontrando. Então essa tem significado para nós. E vamos para a parede, que para mim me incomodava muito. Aqui, olha como ficou bacana. Essa parede, ela é difícil de decorar, por quê? Porque tem uma janela aqui e porque tem uma porta aqui. Então eu não posso colocar nada nesse espaço aqui, porque vai atrapalhar quando for aberta a porta. Aqui tem a janela, que eu não posso colocar nada embaixo da janela, porque tem um aquecedor. E porque é o canto do escritório agora. Para colocar um espelho maior, tem custo. O custo que nós não podemos agora. Tinha esse aqui, que era a opção que estava no banheiro, que eu, na hora, né, ali quando eu estava pensando nas coisas, eu lembrei, trouxemos para cá. Ele parecia ser pequeno para essa parede, mas esse espelho é grande, ele tem 80 centímetros de diâmetro. Então é um espelho grande. Mas só que para mim ainda faltava alguma coisa. Lembra que eu falei no último vídeo, pedi opinião para vocês? Tive algumas, mas nenhuma me deu sugestão de colocar uma planta. Até as estrelas que o Léo viu na loja, que a gente acabou comprando, que pagamos 5 euros, testamos aqui, mas ainda não era aquilo, sabe, aquilo que agrada os olhos, porque decorar é isso, não é que seja segunda as regras de decoração, tem que ser assim, não. Decoração tem que ser bom para quem mora naquela casa, tem que agradar as pessoas que vivem ali, não agradar os outros. Aquilo que eu sempre digo, casa da gente tem que ser a nossa casa, ter a nossa personalidade com as coisas que gostamos, que funcione tudo junto para nós. Essa era uma mudinha também que eu comprei para colocar lá no quarto dos meninos, foi a nossa primeira planta nesse apartamento. Ela e a nossa monstera que tá ali. São as duas primeiras plantas que entraram nessa casa. Tem significado para nós. Tava lá no quarto dos meninos, cresceu demais, eu tive que tirar, montei o escritório e coloquei ali. Perfeita, ela tava perfeita ali. Só que eu precisava de um elemento que desse essa volumetria aqui, mas que não ficasse pesado, que não competisse com o espelho. Tive essa ideia, testamos antes de colocar ali e ficou perfeito. Agora sim eu gosto do que eu vejo quando eu venho lá da cozinha para cá. Quando eu chego na porta da sala e olho para cá, que essa é a primeira parede que eu vejo, eu gosto do que eu vejo. Trouxe a beleza com leveza que eu queria para cá. Vaso branco, o suporte é dourado para combinar com o suporte lá da cortina, que na verdade ele é um suporte de cortina que eu coloquei a planta. Se eu ver que eu não quero mais pra frente esse suporte douradinho, é só pintar tudo de branco. Mas eu gosto, porque só ele que aparece e a planta. Porque tudo é branco. Então ficou perfeita, perfeita a planta, parece que foi feita para esse espaço. Só não quero que ela cresça mais do que isso. Aqui ela já tá num tamanho legal.
Conforme ela crescer, eu guio ela de volta, passo por lá. Vocês sabem que a Era é uma trepadeira, então ela tem as raizinhas aqui. Se apoiar na terra, ela cria uma nova muda e vai enchendo o vaso, porque esse vaso só tá a parte da frente, ele não tá cheio a parte de trás. Com o passar do tempo eu vou colocando os galhos para cima, que nem eu faço com as jiboias, e ele vai enchendo os vasos. Ficou perfeito. E o que reflete no espelho? Acho que vocês estão vendo um pouquinho do que reflete no espelho. Se eu colocar lá na porta, vai refletir as coisas que estão aqui na prateleira e o quadro, entende? Quando decora um ambiente, você tem que ver o que você quer ver. Espelho reflete o que está nas outras paredes, nos outros cantos. Então você tem que sempre tomar um cuidado com os espelhos, aonde você coloca. O que você quer que reflita no espelho? Você quer que reflita coisas bonitas? Coloque numa posição que vai refletir aquilo quando você vê. Se você tem um canto feio, uma parede feia, não coloque espelho para não refletir aquilo que não te agrada. Quando eu coloquei aqui, eu sabia que eu tinha que criar alguma coisa para ali que refletisse no espelho e que eu gostasse do que eu visse lá da cozinha. Então, lá da cozinha eu vejo a planta aqui do lado do espelho agora e reflexo do quadro e das prateleiras que eu criei aqui. Perfeito. Então, isso aqui que era algo que eu não sabia o que fazer, consegui encontrar o equilíbrio que eu queria. Sempre, como eu sempre digo para vocês, não se precipite, não decidam em cima da hora, testem, pensem o que eu quero, o que funciona para mim, o que é bom para esse espaço. Vão testando as coisas que vocês têm. Se vocês não têm, pensem antes de comprar para não comprar algo que depois não vai servir, que não vai ser útil, que não vai funcionar para aquele ambiente. Se você vê que talvez não funcione para ali, você já tem que pensar numa segunda opção para aquilo que tu vai comprar. Ah, mas se não der certo aqui, dá certo lá. E é assim que eu fiz com a capa que eu comprei para uma das poltronas, coloquei lá na poltrona do quarto. Tá lá, não ficou assim do jeito que eu não gosto de capas de sofá. Não gosto. Eu não tinha, lembra que eu tinha um sofá claro no Brasil? Eu não tinha capas porque eu não gosto de capas no sofá. Mas aqui para clarear esse que eu tenho, que é muito bom, então eu vou ter que colocar a capa, porque para mandar trocar o tecido é muito caro, não compensa. Comprei, coloquei lá, ficou bom, mas é aquilo que, como eu não gosto de capa sofá, então eu não morri de amores, mas funciona. Aí no próximo vídeo eu mostro para vocês, porque os meninos estão lá com o Léo, então não vou lá agora. E aqui da sala eu ainda vou ver se vou comprar do mesmo modelo ou se eu vou comprar de outro modelo, porque aqui tem muitos modelos de capas, então tem que encontrar algum que dê certo no meu sofá, porque o sofá é diferentão, tem os braços ali que é baixo, não é bem assim também para colocar uma capa que dê certo, que fique esteticamente bonito e que o tecido não fique saindo depois. Mas, como eu sempre falo, na hora certa eu encontro as coisas certas e o equilíbrio certo. A sala era muito difícil para eu decorar, mudei essa sala em todas as posições possíveis antes de eu definir que era ali que eu ia criar a nossa sala de estar e que a sala de jantar viria para cá. Então é assim que funciona. Vocês me viram mudar em vários vídeos, mudando o layout da sala, puxando o sofá para cá, arrastando para lá, né? Mas agora eu encontrei o que eu queria, o que me agrada, o que faz bem para mim, o que funciona para nós. Os meninos vêm assistir TV, é ali que eles ficam. Eu tô lá na cozinha fazendo comida, tô ali acompanhando eles. A poltrona que foi para a cozinha, uma das melhores coisas que eu fiz foi colocar uma poltrona na cozinha. Então a poltrona funcionou maravilhosamente na cozinha, porque os meninos estão sempre lá, porque de manhã, quando eu levanto antes, eu tomo meu café, né? Como alguma coisa ali na bancada, pego minha xícara de café, sento ali. É muito confortável. Para vocês deve ser estranho, porque para nós brasileiros não se coloca sofá na cozinha por causa de gordura, porque é um ambiente. Mas a minha casa não tem isso. Eu nunca tive problema com gordura na cozinha. Então, temos um sofá na cozinha, uma poltrona, né? Não é um sofá, é uma poltrona na cozinha. Aqui na Itália é muito comum ter conforto na cozinha, porque é onde as pessoas passam a maior parte do tempo. Então, eles procuram trazer conforto. E foi o que eu fiz. Tá perfeita. Funciona para nós. Então, não tem por que mudar.
só porque alguém não gosta, ou porque alguém acha que não fica bonito, ou porque alguém acha que não deve ser o lugar. Nem aquilo que eu falo, a nossa casa tem que ser boa para nós. E a poltrona ficou muito boa na cozinha, como é confortável aquela outra que tá no nosso quarto, como é confortável essas que eu trouxe para cá. Tudo funciona para nós tá perfeito, porque a nossa casa é o nosso. É aquele lugar que eu sempre falo para vocês, a nossa casa tem que ser aquilo que quando se abre a porta, ai, encontrei meu lugar, é aqui que eu gosto de estar, é aqui que me faz bem. Não pode ser do contrário. Eu vou para um tal lugar, quando eu for viajar eu quero ir para tal lugar. E chegar lá e ficar admirando. Ai, esse lugar é lindo. Ai, eu não quero voltar para casa, eu quero ficar aqui. É sinal de que a tua casa não funciona do jeito que deveria ser. A nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Não importa se o lugar que você vai passar férias, que você vai passar um final de semana seja bonito, seja gostoso, mas aquele gostinho de voltar para casa, que isso vai estar sempre dentro de você, tem que prevalecer. Porque se a tua casa faz isso contigo, é sinal de que você criou um ambiente certo. E é o que eu procuro fazer, porque nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida dentro da nossa casa. É para dentro da casa que a gente vem todos os dias para renovar as nossas energias, é dentro da nossa casa que a gente resolve os problemas, é dentro da nossa casa que nós criamos novos sonhos, é dentro dela que choramos quando precisamos. A nossa casa é isso, é um lugar que nos acolhe em todos os momentos. Então ela tem que ser para nós, criadas para nós e não para os outros. A nossa casa é isso, é o que vocês veem aqui. Essa é a minha casa, diferente da casa dos outros, porque eu sou única, a nossa casa tem que ser única. Aqui não tem coisas que vocês vão ver com mais facilidade na casa dos outros quando as casas são padronizadas. Acho que você consegue entender. Hoje nós vivemos num mundo em que as casas são padronizadas. Se alguém tem um sofá branco desse modelo, várias casas vão ter aquele mesmo sofá branco. Mas por que daquele sofá branco? Porque você gosta de um sofá branco ou porque você está seguindo uma moda de sofá branco? Sempre quando a gente vai comprar alguma coisa para nós temos que pensar, por que eu quero isso? Isso funciona para mim? Eu gosto disso? O que isso representa para mim? Tudo que ganhamos para esse apartamento tem significado para nós. O sofá não era esse que eu tinha pensado, mas hoje eu vejo que ele funciona para nós. O novo não teria o mesmo conforto que esse nos proporciona. A mesa não seria tão bonita e resistente quanto essa. Iremos clarear ela? Sim, iremos clarear. Não sei se eu vou pintar de branco, não sei se eu vou só lixar tudo e ver como é que é o tom da madeira por baixo e passar um verniz mais claro. Mas o que eu for fazer, vocês vão ver. É uma mesa que tem significado, é uma mesa histórica, é uma mesa incomum, não é que tem na casa de todo mundo. A cozinha é a mesma coisa. Quando eu decidi que era esse tipo de cozinha que eu queria, é uma cozinha que não é tão comum na IKEA, porque as comuns são as linhas mais limpas, as linhas mais retas, com menos detalhes nas portas. Quando eu vi esses móveis no site da IKEA, eu decidi que era esse que eu queria. Então é aquela coisa que eu sempre digo, a nossa casa tem que ser a nossa casa, tem que ter a nossa personalidade. E aqui em casa tudo funciona. Vocês veem que tem muitas plantas. Plantas fazem parte da nossa casa, fazem parte de nós. Eu amo plantas, o Léo também. Tanto que cada vez que a gente vai na floricultura, ele quer trazer uma planta para casa. A última vez que fomos lá, não foi porque eu queria ir, mas ele que decidiu que dar uma passadinha e acabamos comprando mais alguma coisa. Então é isso. A nossa casa tem que ser boa para nossa família. Para mim, para o meu marido, para os nossos filhos. O André tá lá arrumando o quarto deles agora, mexendo nos brinquedos, mudando a posição das coisas, arrumando. Por quê? Porque ele vê eu fazendo isso. Isso é algo bom. Não sei nem explicar, porque isso é prazeroso para mim saber que eu estou ensinando os meus filhos a deixar a casa adequada para eles, a mostrar que não é porque esse sofá está aqui que ele tem que permanecer por anos aqui.
Ele está aqui hoje, mas amanhã ele pode vir para cá. Por isso que eu não gosto de móveis planejados. Lembra que eu sempre falei para vocês no Brasil que a minha cozinha era planejada, mas se eu pudesse eu já teria mudado? Aqui, a minha cozinha é ali, porque é a única parede que nós temos que tem toda a parte hidráulica e elétrica da cozinha. Mas não significa que no futuro a outra parte eu não possa mexer. Por isso, não ter móveis planejados, porque as nossas ideias mudam, a nossa casa está em constante movimento, como nós. Então, para nós funciona assim. Não é uma casa que as coisas têm que permanecer ali para sempre. Não, ela tem que estar se movimentando. Eu sempre falo de movimento de energias. Nossa casa tem que ter esse movimento de energias. Entra coisas, sai coisas. Hoje está aqui, amanhã está ali, mas desde que ela tenha significado e funcione para todos nós. Então, nossa sala está pronta. Só tem uns pequenos detalhes que é aqui que eu ainda não decidi o que vamos colocar, mas na hora certa decidimos. Quando entrar um móvel novo aqui, vocês vão ver, não é tão já, mais para frente. Aqui na sala só vai entrar um móvel novo e uma TV. Talvez mais para frente uma mesa nova, mas essa mesinha tem significado, então provavelmente eu só vou renovar ela. E aqui eu ainda vou decidir o que eu vou colocar. Então é isso, nosso vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem da conversa, dos meus pontos de vista, do porquê que as coisas funcionam aqui em casa, do porquê aqui, do porquê ali. E pensem que a casa de vocês tem que ser boa para vocês. Não que alguém chegue ali, fulana, isso aqui não tá bom aqui, sem ela saber o porquê que tá ali. Nossa casa tem que ser boa para nós. Afinal de contas, é nós que vivemos nela. É ela que nos abraça quando chegamos. É ela que nos dá o que precisamos em todos os momentos da nossa vida. Pense nisso, crie a casa de vocês, para vocês e não para os outros. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.